Renda fixa digital, né? Você sabe o que é renda fixa digital? Comenta aí embaixo. Pô, nunca ouvi falar dessa parada aí. Como é que funciona? É furada? Não é furada? Porque tá chegando aí, né, renda fixa digital, e agora a gente tem rentabilidades aí de 18% ao ano em renda fixa sem pagar imposto. Então vamos compreender como funciona essa parada para ver se é furado, se é bacana, se dá para investir ou não. Fica aqui comigo até o final desse vídeo para não fazer nenhuma burrada e nenhuma cagada com renda fixa digital, beleza? Então vamos lá. Se você já é investidor casca grossa, deixa um dedo like aí para fortalecer cada vez mais aqui, beleza? Primeiro ponto, o que é a famigerada renda fixa digital que o pessoal está falando aí, né? Então, primeira coisa, né? O que é renda fixa? A gente está acostumado aí que renda fixa é quando a gente está emprestando dinheiro para alguém, a alguma taxa. Então a gente emprestou dinheiro para o banco, emprestou dinheiro para o tesouro, a gente vai ter uma taxa que vai ser remunerado, esse dinheiro vai ser devolvido para a gente no futuro. Então, como que funciona aqui? No caso da renda fixa digital, esse investimento será atrelado a um token, que representa um contrato que dá direito a um fluxo de pagamento. Tá complexo, mas calma que a gente vai desenrolar esse negócio aqui, tá? Então, quem possui um token tem o direito de receber o fluxo de pagamento ou vender esse token para terceiros, tá? Às vezes dá para vender para terceiros, às vezes tem que permanecer até o final. Então tem que ficar atento a isso. Então, para ficar claro aqui, eu separei um exemplo. A gente tem token de consórcio. Então, como funciona isso? Ele fornece liquidez para pessoas que precisam sair do consórcio e não podem esperar até o final do prazo. Então imagina o seguinte, né? Isso aqui acaba sendo interessante, é uma tecnologia que vem para facilitar, para ajudar e tudo mais. É bacana nesse sentido aí, tá? Então imagina, você tem um consórcio, o gerente foi lá, pô, investimento legal pra caramba aí. Tem um consórcio aqui de um carro para você fazer, tá? Mas eu nem quero comprar carro. Não, mas é um investimento, veja bem, papapá. Aí você vai lá e compra o consórcio, nem quer trocar de carro, nada disso, e faz o consórcio. Aí chega um momento, cara, pô, eu nem queria fazer esse consórcio, tá pesando no meu bolso aqui, não tem como pagar mais. E aí você vai lá, tenta cancelar o consórcio, e aí o cara fala, olha, você fez o consórcio aqui, né? Esse consórcio aí, ele dura 60 meses, né? E passaram-se 3 meses, e agora você tem que esperar até o final do prazo para ver esses 3 meses que você pagou. E aí o que acontece? Pô, vou ter que esperar 60 meses para ver o meu dinheiro lá sem render porra nenhuma, nada. Então, o token de consórcio é justamente isso, né? Esse token, ele vai lá e compra esse teu direito, dá o dinheiro para ti, né? Aquele investimento. Então, pô, tá afim aí de diminuir 18% aí desse valor que você pagou? Ah, tô afim, prefiro pegar esse dinheiro na minha mão do que ficar esperando 60 meses. Legal, então toma aqui o dinheiro, me dá esse direito aqui. Então, é basicamente isso. Então, o token vai administrando os consórcios ali de tal modo que chegou o período de vencimento, vai entrar aquele valor na conta e aí você vai ter aquele rendimento, tá? Então, a lógica é basicamente essa para os tokens ali de renda fixa, tá? Que agora são chamados de renda fixa digital, porque eles acabam trabalhando com blockchain, tá? E em relação à tributação, justamente por eles serem negociados na rede blockchain, eles são classificados como criptoativo, tá? E para criptoativos, há isenção de imposto de renda para vendas no mês de até 35 mil reais. Então, acaba sendo interessante. Você está investindo ali em algo de renda fixa, que tem uma rentabilidade bem acima da média e ainda por cima não paga imposto de renda. Então, pontos positivos até agora, certo? Então, continuando aqui, vamos lá. Terceiro ponto. Onde a gente encontra essa terceira maravilha do mercado financeiro aí, né? Então, a gente encontra lá no mercado Bitcoin, tá? É uma espécie de corretora de investimentos, só que de criptoativos. Então, a gente chama essas corretoras de exchanges, tá? Não é a mesma coisa que uma corretora de investimentos, é muito mais arriscado, não tem várias garantias que a gente tem nas corretoras de investimentos, tá? Então compreenda como funciona o universo de criptoativos, não é igual ao universo de ações, fundos imobiliários, tem vários outros detalhes que você precisa compreender, beleza? Então, primeiro ponto aqui, como é que faz, né? Tem que abrir a conta lá, isso aí não tem nenhum mistério. Então, você vai lá, baixa o aplicativo, vai ter aqui, vai colocar o teu e-mail, vai colocar ali a senha que foi pro teu e-mail, depois vai colocar o teu CPF, data de nascimento, vai falar se você é uma pessoa que mora nos Estados Unidos ou não, né? Em qual país você reside, qual é o seu celular, qual o CEP, vai criar uma senha e aí vai fazer o login lá para ter acesso a área lá da exchange, tá? É uma corretora, uma exchange aí
uma das principais aqui do Brasil, bem consolidado e tudo mais, tá? Então não é algo, meu Deus do céu, vai ser super arriscado aqui essa exchange especificamente, mas é mais arriscado, tá? Eu preciso que você saiba que é muito mais arriscado que qualquer outro investimento de renda fixa tradicional, tá certo? Então, como encontrar na plataforma esse tipo de investimento, né? Então você vai ver lá um monte de criptoativo e tal, bitcoins, caralho. E aí, mas a renda fixa, onde é que é? Então você só vai rodar um pouquinho, né? Na tela principal lá, vai ter lá a parte de criptoativos e vai aparecer aqui renda fixa digital. Então tem fluxo de pagamento aqui, investe R$100 e aí vai ter uma rentabilidade de 18%, prazo até janeiro de 2025, tá? De consórcio, de energia, outro fluxo de pagamento aqui. Então tem outros tipos de rentabilidade, né? Então esse aqui, ele dá 9% fixo, mais o que tiver de inflação do período, tá? Então tem vários tipos lá. E aí como que a gente faz aqui para avaliar o risco desses tokens, tá? Então é agora que é o negócio que você precisa levar em consideração se você vai investir ou não em algo como esse aqui, tá? Então, primeira coisa que você precisa ter em mente, tá? Mantra do investidor. Já tatua isso daí, cara. Vai lá no tatuador lá e escreve isso daí. Quanto maior o retorno prometido, maior o risco, tá? De modo geral, 99% é isso que acaba acontecendo. Tem uma exceção? Boa, sempre tem exceção, filho. Sempre tem alguma exceção. Mas a regra é, quanto maior o retorno, maior o risco. Beleza? Tatua isso daí para não esquecer, porque eu sei que ver a rentabilidade ali maior acaba sendo muito atrativo e aí você quer correr aquele risco lá, só que vai por mim que por vezes não vale a pena, tá? Então, como você faz para avaliar o risco aqui específico desse investimento? Então, primeiro, como acessar as informações? Então, você vai lá, clica lá nesse ponto aqui, vou dar uma olhada nesse fluxo de pagamento 18 aqui, 18% ao ano, tá? Aí você clicou nele, vai ter aqui a parte aqui de conhecer RFD FP18, que é o código desse token aqui. Página do ativo. Clicou lá em página do ativo, vai em lâmina, aqui embaixo aqui, em lâmina. Aí com isso você vai ter acesso a algumas informações. Aí você vai ler a lâmina. Nesse caso aqui, não são informações muito relevantes, tá? Então não dá para fazer uma análise de risco aqui já com essa lâmina que aparece. Ou seja, já se fica com o pé atrás, tá? Então, aparece ali, retorno estimado 18%, tal, vencimento, aí tem nada demais aqui, né? Menor volatilidade, os tokens de renda fixa são lastreados em ativos reais, ou seja, não sofrem oscilação com investimentos em criptoativos, por exemplo, em criptomoedas, por exemplo, tal. Nada demais, tá? Nada demais para avaliar o investimento. Se você olhou isso daqui e investiu, você não analisou nada, tá? Não analisou nada. Então, busque a lâmina técnica no Google, porque, pelo menos, quando eu tirei esses prints aqui, não encontrei por lá. Então, eu fui no Google, botei lá o código, botei o código do token, lâmina técnica. E aí apareceu, tá? Aí apareceu. Aí a gente precisa ler a lâmina técnica. Então, tem algumas informações aqui a mais que a gente encontra, mas também nada muito aprofundado. Então, por exemplo, vou ler essa parte que eu grifei em amarelo aqui. O token FDFP18 representa uma cesta de 4 contratos, então são 4 contratos. Então, por exemplo, quando tu olha um fundo de papel que investe em renda fixa, cara, tem 300 ativos lá dentro. Então aqui são 4, tá? Então é bem concentrado, não é uma diversificação muito grande, tá? De 4 contratos, cujo objeto é a prestação de serviços de importação pela Ascensus Trading Logística para empresas de porte global, ou seja, não fala quais são as empresas, são empresas de porte global. Dentre elas, 3 grandes varejistas brasileiros e uma empresa do setor aeroespacial. Então, não mencionou quais são aqui, tá? Então, para a gente poder avaliar o risco de algo, a gente precisa saber qual é o ativo que está lastreado. E aí, a gente sabendo, principalmente se é uma empresa negociada na Bolsa de Valores, a gente tem informações dessas empresas da Bolsa de Valores para a gente verificar se é uma empresa que tem uma estrutura de fato confiável e tudo mais, tá? Então, aqui não diz. Essas empresas destacam-se por serem propriedade de grandes marcas em seus segmentos, além de algumas estarem listadas em bolsa. Vale destacar que esses contratos são de longo prazo, 2 deles estão em vigor há mais de 5 anos e o mais recente data de novembro de 2020. E aí tem várias informações aqui que você pode verificar depois, tá? E aí eu quero ressaltar aqui, principais riscos.
A empresa pode atrasar o pagamento e ou não realizar o pagamento dos fluxos. O emissor do token pode fazer dupla cessão do fluxo de pagamento. Insolvência das participações envolvidas na estrutura do token, mercado Bitcoin Tokens, Ascensos e ou por qualquer empresa seu grupo. Tá? Então, né, é bem frágil aqui essa relação, então não tem fundo garantidor de crédito, não tem nada que garanta essa estrutura. Tá? Então é você por você mesmo, praticamente aqui. Tá? Então, e nesse caso aqui, por se tratar de uma oferta privada, não haverá mercado secundário. Tá? Então, é um risco bastante grande que você corre para ter uma rentabilidade acima da média. Nada vem de graça, tá? Não tem almoço grátis, cara. Essa frase é muito verdadeira, tá? Então, fique atento, cara. Fique atento. Não vá só porque a rentabilidade é maior do que a média, tá? Então, tem um monte de gente falando aí, pô, renda fixa digital, rende pra caramba. É arriscado, tá? Então tem pouca transparência ao comunicar, pelo menos esse aqui que eu vi aqui tem pouca transparência, não é muito transparente em relação a isso, em relação a quais são as empresas envolvidas contratando serviço prestado, pouca transparência sobre informações financeiras das empresas envolvidas, bem como da empresa que deve receber o fluxo. Risco elevadíssimo, não se deixa atrair pelas altas taxas de retorno, tá, cara? Então, curtiu esse vídeo aqui? Então a tua missão de hoje é se inscrever aqui no canal, aperta no botãozinho vermelho, deixa um dedo no like se tu curtiu o vídeo, se não curtiu o vídeo, deixa um dislike, tá? E se você curtiu mesmo, vai lá no meu Instagram, que é esse daqui, ó, o Fê Guimarães, me segue lá pra gente trocar uma ideia, eu abro caixinha de perguntas todos os dias lá, beleza? Agora eu vou deixar um vídeo bem aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo, um abraço!